Que bom que estamos juntos para continuar a nossa caminhada no trilho do discipulado. Nós temos desde domingo retrasado falado sobre frutificação, para que esta equação matemática aparentemente errada seja cumprida. Pequeno grupo multiplicador, mais relacionamento discipulador, caminhada um a um. Isso então vai fazer com que nós atinjamos essa equação de 500 mais 1 igual a 1000. Se você crê nisso, você diz amém? Então, se cada um de vocês abraçarem realmente esse projeto discipular e ganhar um para Jesus, no final do ano nós precisamos dobrar a quantidade de cadeiras aqui, para que então as pessoas tenham lugar para cultuar a Deus assentados. E quem sabe, né, pastor Márcio, começar um segundo culto, quem sabe um culto matutino, não sei ainda. Isso vai estar nas mãos de Deus, o projeto de Deus, para que a gente possa estar prosseguindo. Queridos, em todo processo de caminhada cristã, de discipulado, há necessidade de manter-se firme, de manter-se em pé. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês essa noite, mantendo-se em pé. Mantendo-se em pé. A tela vai ficar projetada exatamente essa aí, porque mais do que nunca hoje, eu quero que essa imagem fique gravada na sua mente, tá? Que você saia daqui essa noite sabendo que você vai ter alguém para caminhar com você, você vai ter alguém para partilhar com você esse evangelho, para que então você que faz parte desses 500, somando mais um, a gente chega então a 1000. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, não vai estar projetado o texto, abrir sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ok? Tessalonicenses vai estar depois de Colossenses. Tá? Capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 13. Se você tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, você pode partilhar da leitura com ele, sabendo que o texto que tem nas mãos é na Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: você encontrou aí? Se encontrou, dá para dar um amém? Por isto, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Verso 4. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente suprir o
o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Verso 13. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Meus queridos, o texto fala de um momento especial na igreja de Tessalônica. Mas eu quero introduzir isso dizendo o seguinte, que antes de aprender a andar sozinho, antes de nós aprendermos a andar, antes da criança aprender a andar, os pais precisam, de certa forma, ensinar a criança a ficar em pé. Ninguém consegue andar se pelo menos logo não ficar em pé. Tá? E a gente pode lembrar, né, se você é pai já ou mãe, ok? Você pode lembrar como esse processo é cativante, né? Aí você tenta segurar o filho, tenta pô-lo em pé, né? Tem todo aquele cuidado para não cair, para não machucar, mas primeiro ele fica em pé para então depois começar a caminhar. Quando eu olho para o que estava acontecendo na igreja, Paulo, queridos, ele se coloca como realmente ele é, pai espiritual daquele povo. E como pai espiritual, ele precisava ensiná-los a ficar de pé diante das tribulações, diante das dificuldades. Era necessário então permanecer em pé, manter-se em pé, ficar firme ali. E Paulo tem toda essa preocupação no texto que lemos com aqueles seus filhos na fé, de permanecerem em pé, de ficarem em pé. Olhando para o contexto aqui, nós podemos ver claramente o amor do apóstolo, o amor de Paulo pela nova igreja e os impedimentos para acompanhar o crescimento daquele povo. Paulo naquele momento não podia chegar ali. E ele diz o quê? Que a gente envie quem? Timóteo. Quem é Timóteo? Quem é esse jovem? Esse jovem é um pastor jovem, amigo, discípulo de Paulo, um jovem de origem cristã, porque foi ensinado pela sua avó, depois pela sua mãe, mas que agora está pronto para seguir os ensinamentos de Paulo e ir no lugar de Paulo, a algum lugar que Paulo não pudesse ir ou pudesse estar presente. Naquele momento, Paulo, como pai espiritual daquele povo, a primeira coisa que pergunta é: como eu posso então ajudá-los? Essa é a primeira pergunta que eu quero levar você à reflexão essa noite. Você tem um amigo que não conhece Jesus, você tem um parente que não conhece Jesus, que não bebeu desta graça ainda que você bebeu, que não conhece esse Deus ainda que você já conhece. A primeira pergunta que você deve fazer é: como eu posso ajudá-lo ou como eu posso ajudá-la? Que caminho eu vou trilhar então para ajudar esta pessoa a conhecer esse Deus e a beber desta graça maravilhosa que um dia me foi dado para beber? O que eu posso fazer então? Quais são os recursos que eu tenho para ajudar esta pessoa, aquela pessoa nesta caminhada? O que o Senhor tem disponibilizado para mim? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem disponibilizado para você o que Ele tem de melhor. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, amém? Tem mais, quando Jesus voltou para o céu, Ele mandou quem? O Espírito Santo, o Consolador, para permanecer conosco todos os dias, como diz a Bíblia, até a consumação dos séculos. Então você já tem o de melhor, querido. E agora você precisa então entrar nessa caminhada. Esta caminhada que é gloriosa, esta caminhada que nos anima, que nos mantém vivos, porque nós proclamamos a fé num Deus que é vivo, que um dia nos resgatou e que pode resgatar toda a humanidade que vive no pecado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer esta noite
é que nós precisamos levantar homens e mulheres que serão verdadeiros Timóteus de Deus. Homens e mulheres que possam ir quando eu não posso ir. Homens e mulheres que possam chegar lá na ponta quando eu não posso chegar. Homens e mulheres que possam ir, se necessário, à China, se necessário, ao Oriente Médio, se necessário, a qualquer parte da América, do nosso país, do nosso estado, quem sabe da capital, quem sabe aqui de Parnamirim, mas pessoas que possam chegar em algum lugar que eu não consigo chegar. Paulo tinha essa preocupação e por isso ele começa a agir. Nos versículos iniciais ele diz: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. Atenas, capital da Grécia, né? Atenas era, queridos, naquela época já o polo cultural, tá? É exatamente nessa capital que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, capítulo 17, melhor dizendo, nós vamos encontrar Paulo no Areópago, fazendo um discurso no meio de filósofos, epicureus, estoicos. Ali estava realmente a cabeça pensante, e Paulo está ali naquele momento, e ele diz que achou por bem, por alguma razão, permanecer sozinho, mas enviar Timóteo. Quem é Timóteo? Ele diz: nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar ânimo na fé. Meu querido líder, minha querida líder de pequeno grupo que está aqui nesta noite, em algum momento da sua caminhada com o seu pequeno grupo, você não vai poder ir, você não vai poder chegar lá no irmão, você não vai poder ir no hospital onde ele está enfermo, na casa passando por uma dificuldade, mas você vai olhar para o seu pequeno grupo e encontrar alguma pessoa, seja homem, seja mulher, de acordo com a necessidade, olhar para esta pessoa e enxergar nele ou nela a figura que Paulo enxergou em seu filho na fé, em Timóteo, e dizer então: vai lá e abençoa, vai lá e cuida desta pessoa. Portanto, ele continua ainda no versículo 5: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o seu esforço. Queridos, o reino de Deus, ele não é feito apenas de Paulos. Gravem isso. O reino de Deus, ele não é feito apenas de Targinos, de Márcios, de Elisafá ou de pastores. Não. O reino de Deus é feito por cada um de vocês. E nós batistas cremos verdadeiramente no sacerdócio universal do cristão, em que você não é apenas responsável pelos seus atos diante de Deus, mas você é o instrumento de Deus para tornar Ele conhecido de outras pessoas. Você é o instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado por outras pessoas. Por isso, tantos Timóteos são enviados para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. E quem são esses Timóteos? Quem são essas pessoas? Veja o que diz o verso 2: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão. É gente de fé, é gente de coração na obra, é um cooperador, como diz o texto de Deus no Evangelho de Cristo. São essas pessoas que estão prontos, são diáconos, servos, ministros de Deus, gente que não teme o trabalho e que são dignos da confiança do Senhor Jesus. São pessoas que estão dispostas, são pessoas que vencem a preguiça, que vencem o medo. São pessoas que são capazes de estarem deitados na sua cama, o sono já chegando, cansado após o dia de trabalho, mas ao ouvir o chamado diz: estou pronto, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para ir cumprir a missão. Precisamos que a igreja de Jesus seja essa igreja desperta, essa igreja corajosa, essa igreja pronta para ir, cheio de cooperadores de Deus por amor ao Evangelho de Cristo. Porque, queridos, a nossa nação precisa de uma igreja que seja viva desta forma. Precisa de uma igreja que levante dessas cadeiras, que denuncie o que acontece, para que então a verdadeira cidadania possa habitar no coração do povo de Deus. São verdadeiros cooperadores de Deus por causa do Evangelho. São instrumentos da fidelidade de Deus. São instrumentos do amor de Deus. Por que não dizer? São verdadeiros anjos dispostos
a darem a sua vida pelo amor do outro, pelo amor ao próximo. Ah, queridos, quando a igreja vivenciar isso, a história do Evangelho na nossa nação e, consequentemente, a história da nossa nação será diferente da que vivemos hoje. Mas para que eles, então, são enviados? Para que são enviados? No final do versículo 2, Paulo diz que para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Meus queridos, esses abençoados, eles são enviados para que a igreja, o povo de Deus, saiba da sua luta e se torne participante dela com você. E se torne participante dela nessa batalha. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos, como diz uma frase do nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, ou simplesmente, como diz a música do Chico, à toa na vida, vendo a banda passar e acabou, tá? Eu estou olhando simplesmente para o meu umbigo, e aí 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, como diz a Bíblia, e você não é atingido nem positivamente nem negativamente, você não está nem aí para a vida. O Evangelho é muito mais que isso, queridos. E o que eu tenho tentado dizer nas últimas 2 mensagens, quero hoje tentar fazer isso, é que nós nos despertemos para uma realidade que não é urgente, é mais do que urgente. A igreja precisa sair dessa letargia. Estamos aqui acomodados, bem sentados, tá? Parece-me hoje que a temperatura está agradável, pelo menos eu não vi ninguém aí reclamando do frio ainda, tá? E aí, depois eu vou para casa, faço uma medição, o louvor hoje foi bom, não foi? A mensagem foi boa, não foi? E acabou, e eu começo amanhã, segunda-feira, talvez na quarta-feira eu venho aqui, vou no pequeno grupo e volto domingo seguinte, e a minha vida cristã tem se resumido a isso? Que é isso? Não, nós não fomos chamados para isso. Eu tenho dito isso nas 2 últimas semanas, vou continuar repetindo aqui. Nós fomos chamados para realizar uma obra a qual Deus confiou e acreditou em mim e em você para realizar. Acreditou em nós, homens pecadores. Mas, queridos, o papel da comunicação do povo de Deus, conectando de certa forma as linhas de frente, indo por fronte com o inimigo, precisa de uma retaguarda de oração. Precisa de uma retaguarda de Paulo e Timóteo junto. Pode ter certeza que quando Paulo mandou Timóteo, ele não ficou lá estudando filosofia, não. Ele ficou dobrando o joelho, dizendo: Senhor, tem misericórdia, sê com o nosso irmão, cuida dele, vai com ele, vai à frente dele. Então olha para cá, meu líder, minha líder, tá? Quando você se socorrer desse irmão ou dessa irmã para uma missão dessa, lembra de orar por ele, lembra de apresentar ele a Deus, lembra de dizer: Senhor, toma de conta, usa isso de forma especial. E aí eu quero dizer, queridos, que quando você dá essa retaguarda de oração, pedindo a proteção de Deus para o Espírito Santo, vou chamar a figura de Timóteo, o seu Timóteo ou a sua Timóteo, tá? Vai visitar, vai servir, vai supervisionar o pequeno grupo, vai caminhar com o outro, vai ser um discipulador, vai estar aqui no nosso IDV, na nossa escola bíblica, ensinando com alegria. Eu vou abrir um parênteses aqui: se você não veio hoje para a escola bíblica, né, Samuel? Pastor Márcio, perdeu de novo. Nós temos vivido um momento especial na nossa escola bíblica, cada domingo pela manhã, crescendo o número de pessoas participando da escola bíblica. Então, você sabe, domingo pela manhã, 9h30 da manhã, estamos aqui começando o nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Venha para cá para crescer com a gente. Mas o que eu quero dizer para finalizar esse ponto é que quando você tem um propósito no coração de servir o outro, de apresentar para o outro aquilo que um dia você recebeu de Deus e recebeu de graça. Você não pagou para aceitar o Evangelho, você não pagou, você não fez nenhum sacrifício para que Cristo entrasse no seu coração, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, ele não vem das obras para que ninguém se glorie. Você recebeu de graça, e como diz a palavra, então, de graça, vai lá e oferta. De graça vai lá e apresenta Jesus, e deixa o Espírito Santo fazer obra, e deixa o Espírito Santo trabalhar
para que o tentador seja envergonhado, como foi com Timóteo, para que o tentador não tenha vitória. Esse foi o ensino de Jesus. Quando eu olho para o Evangelho, no capítulo 13 de Mateus, queridos, é impressionante. Eu preguei sobre isso aqui, quarta-feira, Mateus 13, a partir do versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, ele logo abandona. Só que tem uma diferença. Muitas dessas sementes que caem em terreno pedregoso, quando tem um trabalhador que possa adubar ali o negócio, que possa ajeitar, que possa regar, a história pode ser diferente. A história pode mudar. E você pode ter então um filho ou uma filha na fé, que se mantenha no caminho, que seja firme na palavra e que seja um discipulador para ganhar almas para Jesus. Ah, meus amados, nós precisamos a cada dia olhar de forma toda especial para esta palavra de Deus acerca do fazer discípulos. De ter um Timóteo para caminhar comigo, alguém que esteja disposto, alguém que possa olhar e dizer assim: pastor Targino, eu estou sentindo a sua dificuldade, mas conte comigo, eu estou pronto para ir no seu lugar, eu estou pronto para avançar, eu estou pronto para chegar lá, porque é somente pela nossa fé, queridos, a fé no Deus Criador, no Deus revelado em Cristo Jesus, que nós podemos vencer o mundo e as suas aflições. O evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz: o que é nascido de Deus, vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. É pela fé, queridos. É pela fé sim que nós vencemos o mundo. Mas quando eu olho para esse texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, queridos, eu encontro então outra coisa muito importante, que são palavras de incentivo. Como nós somos ruins em incentivar os outros. Eu estou no bolo, tá? Nós somos muito bons às vezes em criticar. Nós somos muito bons às vezes em querer reprovar, em querer dar uma palavra dura, em querer exortar, mas incentivar, nós falhamos diretamente, tá? Você quer ver só o exemplo? Marido, olha para mim aqui, tá? Durante 6 dias na semana, a sua esposa, ou quem sabe a empregada que serve você, cozinha bem para você, você se alimenta, feliz da vida, achou a comida uma delícia, não abriu a sua boca para nada, não disse que estava gostoso, não disse que estava no ponto, disse nada, tá? Sente como não é obrigação, é fazer bem feito e acabou, tá? Mas no meu caso, eu sou hipertenso, pouquinho de sol a mais, não perde um segundo, e o negócio hoje está salgado. Isso é só um exemplo, querido, do que acontece na nossa vida. Isso acontece no nosso local de trabalho. Você tem um colega ou uma colega que todos os dias chega e lhe dá bom dia. Todos os dias chega e lhe dá bom dia. E você responde simplesmente bom dia. Talvez você nunca tenha comentado com ele de que ele é alguém legal, de que ele é alguém gentil, que fala com você. Mas no primeiro dia, você não sabe o que ele está passando, o problema que ele está vivendo, que ele passou por você, não deu bom dia, tu vira para o colega lá e diz: você é um bicho antipático. Como é que pode? O cara chega aqui e passa nem bom dia. Porque nós temos essa dificuldade de incentivar. Mas vamos olhar para o texto e ver as orientações que Paulo passa, né? Por isso, gente, que nós, quando começamos a ler a Bíblia, nós vamos se apaixonando por essa palavra cada vez mais, tá? Porque ela vai tratar de tudo, ela é um manual completo para a nossa vida. Versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Olha o que é que Timóteo diz. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los também.
Timóteo volta daquela missão, queridos, trazendo boas notícias de firmeza na fé daquele povo, de firmeza da fé no amor de Deus aos irmãos e agora ao já velho apóstolo Paulo. Palavras de incentivo que com certeza animaram o apóstolo a manter-se firme. Com certeza o coração do apóstolo, ou por que não dizer do velho apóstolo, enche-se de alegria. E ele usa uma expressão muito forte. No texto ele diz, agora vivemos. É impressionante. Agora vivemos. Ele poderia estar já vivendo aquele momento em que ele vai citar lá de que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me está proposto a coroa que haverei de receber como herança. Ele podia estar vivendo esse momento, mas na hora que ele recebe aquela declaração de amor da igreja, diz, agora pois vivemos. É como se ele estivesse morrendo pelos cuidados do seu coração para com os seus filhos na fé, e com a notícia ele renasce. É assim que nos sentimos, queridos, quando temos a notícia de que alguém que conhecemos, que não conhece Jesus, está caindo, está passando mal, está vivendo dificuldade, está para separar, está brigando com o filho, está num relacionamento fora do casamento, está inventando qualquer desculpa, e quando nós apresentamos a palavra que ele conhece, esse Jesus, nós olhamos nos olhos, vemos o brilho, é como se essa pessoa tivesse renascido. É olhar e ver nascer de novo, é olhar e ver se cumpriu o que está em 2 aos Coríntios, quando Paulo escreve essa carta no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos, precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a ir anunciar o Evangelho. Precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço por esta fé tão preciosa que um dia foi derramada gratuitamente nos nossos corações. Hoje, essa fé pode ser derramada no seu coração, gratuitamente. É necessário então que você queira receber, que você abra o seu coração e que deixe a palavra de Deus penetrar nele, que deixe Deus falar ao seu coração. Mas amados, o texto é riquíssimo. Esse texto aqui, os seminaristas aqui, você que é seminarista aí, pode aproveitar esse texto aí, que dá para fazer uns 10 sermões nele, tá? Uns 10. Veja o que Paulo diz, a partir do versículo 9. E aí, houve o cuidado, de estar junto, da palavra de incentivo, e agora um terceiro cuidado aflora nesse texto, é o cuidado da oração. Cuidado da oração. Você não sabe, gente, como é precioso para nós, você ouvir de alguém, pastor, orei por você. Pastor, aí tem alguém que chega assim e diz, pastor, quer dizer que todos os dias eu oro pelo Senhor. Você não sabe como isso é gostoso para a gente. Agora veja, se você um dia já se deliciou com essa palavra, tá? De ouvir alguém dizendo que orou por você, tu imagine que esse mesmo sentimento, você pode então dar para outro quando você ora por ele ou por ela. Quando você apresenta a vida dele, a vida dela, a família dela em oração. A partir do versículo 9, o apóstolo diz, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Paulo faz essa pergunta e ele continua no versículo 10. Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até você. Este, amados, é o terceiro recurso que Deus usa para que permanecemos de pé. A oração intercessória, a oração pelo outro, apresentando ele a Deus, pedindo a proteção divina sobre ele, sobre sua família, sobre o seu grupo, sobre a sua liderança, sobre a sua trajetória. Os Timóteos representam o toque, a visualização, a ação prática que nos ajuda a enfrentar as lutas. Quando eu olho para vocês, eu vejo pessoas que estão dispostas a pagarem um preço de, se possível, investir suas vidas, para que o outro que não conhece Jesus
possa conhecer esse Deus que nós conhecemos. Ah, queridos, como é gratificante saber que as pessoas oram por nós. Como é gratificante eu pegar a estrada amanhã para fazer uma viagem e ao sentar no banco eu lembrar, tem um monte de gente que nesse momento está orando por mim, pedindo a proteção de Deus. Naqueles 52 dias que eu fiquei sem falar, como era bom eu saber, mesmo sem muitas vezes poder expressar isso com a voz, eu saber que tinha um exército de Deus orando e pedindo a Deus por minha recuperação. Que coisa boa era isso. Então, se você sente isso no seu coração, quando alguém chega e diz que orou por você, passe esse sentimento para outra pessoa. Ore pela outra pessoa. Você que é líder de pequeno grupo, você que tem um líder em treinamento, ore pelo seu líder em treinamento ou por sua líder. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa. Ore pelos seus liderados. Apresente ao Senhor a vida deles. Faça uma retaguarda de oração. E você terá um Timóteo, uma Timótea disposta ou disposto a fazer a vontade de Deus. As palavras de incentivo tratam a nossa alma, tratam a nossa pessoa, nos animam, fala as nossas vontades, fala as nossas emoções, pois nós temos essa necessidade de sermos animados e de sermos consolados. Mas a oração, queridos, ela vai além disso. A oração, ela sai do campo natural para ir para o sobrenatural. A oração, ele sai da vida natural para ir para a vida espiritual. Alguém já disse que a oração tem o poder de abalar os céus. A oração move o dedo de Deus na nossa direção. A oração faz com que as manifestações do Senhor se tornem realidade na nossa vida prática. A oração faz com que Deus, aquele Deus que é transcendente, que está lá distante, mas que é imanente também, que está do nosso lado, está aqui pertinho. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estarei presente. Então nós cremos nessa imanência de Deus. Esse Deus que está presente esta noite, aqui, neste lugar, é o Deus que esta noite tem o poder de mover o seu coração na direção dele. E de fazer você se dobrar diante do amor dele, diante do amor de Jesus. Ah, meus amados, nós precisamos, como povo de Deus, estar junto, estar pronto para incentivar, mas também estar disposto a pagar o preço de oração pelos nossos queridos que estão prontos para a caminhada conosco. Veja o que diz o profeta Isaías, um texto especial, capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31. Esse é um texto que muitos de vocês, quando eu começar a ler aqui, vocês vão relembrar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, quando o povo de Deus caminha em unidade, quando o povo de Deus caminha desejoso de fazer a vontade dele, quando o povo de Deus caminha desejoso de que outras pessoas conheçam esse Deus que um dia nós conhecemos, o que acontece? As nossas forças são renovadas. O Senhor fortalece o nosso coração. O Senhor fortalece o seu coração. Há algo milagroso que só Deus pode fazer com aquele que está aflito, abatido, com aquele que está para baixo, com aquele que está desanimado, triste. Deus entra e muda essa história. Deus entra e transforma esse ver. Por isso que Paulo, quando manda Timóteo ir fazer a obra, ele sabia que estava enviando alguém que tinha a perspicácia de animar, de alegrar e de fazer o povo de Deus ali prosseguir em frente, anunciando a sua palavra. Nós precisamos, queridos, olhar para esse Deus que pode fazer tudo isso, que tem o poder não apenas de tocar, mas de mudar o nosso coração. Saiba que quando você leva alguém a Jesus, você não leva alguém para fazer um lanche,
que depois do lanche ele vai esquecer. Você não leva alguém para ir para um banquete que, por melhor que seja, na semana seguinte, ele nem lembra mais o que comeu na sua casa. Quando você leva alguém para Jesus, você não leva alguém para assistir um show do melhor cantor, da melhor cantora, você pagou tudo para ele, mas que um mês depois ele nem lembra a maioria das músicas que foram cantadas ali. Não. Quando você leva alguém para Jesus, ele será eternamente grato a você, porque ele sabe que um dia estará com você em toda a eternidade para nunca mais separar de você. Essa gratidão do Giovanni me impressionou, tá? E aí ele puxou o celular dele e disse: olha aqui, pastor, semana passada ele foi lá na casa só para tomar um café comigo, com a minha esposa. Velhinho, estava lá, pregou, ganhou para Jesus. Que nesta noite você se disponha a ser o Timóteo que Deus sonhou para você. Que nesta noite você se disponha a ser o homem, a ser a mulher, que assim como Timóteo ouviu a voz de Paulo, assim como Timóteo ouviu a voz do seu discipulador, disse simplesmente: eu vou. Que você possa olhar para uma canção bem antiga, que nós já cantamos aqui algumas vezes, que diz: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, me andou meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Nós temos essa canção aí, gente. Só de ouvir tua voz. Nós temos ela aí. Vê se você acha essa letra aí, que nós vamos fazer ao vivo agora. O Ministério Louvor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Queridos, é a força do Senhor, através do seu Espírito Santo, que nos capacita a enfrentar todos os desafios que o mundo tem proposto. Tudo. Vivemos tempo de novidade nos nossos dias. Coisas que os nossos pais jamais pensaram que a igreja enfrentaria, estamos enfrentando hoje. Estamos lutando com isso hoje. E o caminho é santificação. Não existe o segundo caminho. Ou esta igreja se santifica, ou continuará nos 500. Ou essa igreja se santifica, ou continuará nos 500. Ou essa igreja se santifica, ou continuará nos 500. Mas, se ouvirmos o que o escritor dos Hebreus diz no capítulo 14, versículo 12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a equação de 500 mais 1 igual a 1000. Vai se tornar algo muito simples de ser atingido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando, cuidando de nós, cuidando do nosso coração, livrando-nos do pecado, e que nós sejamos discipuladores, para que Timóteos possam ser enviados com a nobre missão de pregar este evangelho que transforma vidas para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém?